escolheu. Veja, isso é predestinação. Não que ele tenha feito isso por meio de, como se diz, escolherei você e não escolherei você. Por sua presciência, ele soube o que você faria, então é pela presciência de Deus. Não é que ele escolheu, vou escolher você, o mundo começava a escolher você e você não. Você não. Isso seria justiça de Deus, mas foi pela presciência, sabia quem seria salvo. Por isso Apocalipse 13, 8 e Apocalipse 17, 8 fala, os nomes foram escritos antes da fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro, né? Porque ele sabia quem seria salvo e quem não sabia, e quem não seria salvo, então escreveu no livro antes do mundo começar. 134. Por ele ser infinito, você crê que ele é infinito? Se não é, ele não pode ser Deus. Então, pense sendo infinito, ele conhecia cada pulga que alguma vez estaria na terra. Quantas vezes aquelas pulgas piscariam os olhos? Quanto sebo havia em cada pulga? Cada folha de grama, onde ela pousaria? Isso é infinito, nós somos finitos, nós cambaleamos nas trevas. Deus nos comparou a ovelhas. E temos de ter um líder, e esse líder não é o homem, esse líder é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo entre nós. Um pouco e o mundo não me verá mais. Se seu ser físico foi levantado ao trono de Deus, onde o Espírito estava no trono, agora Cristo está no trono, Jesus, um pouco e o mundo não me verá mais, mas ainda assim vós me vereis, porque eu estarei convosco, até a consumação do século, até mesmo em vós, o trono de Deus, de Cristo, está edificado no coração, no seu coração, ele está sentado no trono de Deus, mas no milênio ele se sentará no seu próprio trono, o que ele jurou que levantaria este homem, seu filho, o filho de Davi, para sentar no seu trono. Agora, ele revela essas coisas por sua presciência. Aqueles que ele ordenou para estas coisas, do contrário, eles não veem isto. Encontrando-se bem ali, olhando diretamente para isso, e não consegue ver. A pessoa pode olhar ali, mas não consegue ver aquilo, né? Estão cegos. Por quê? Porque por falta de predestinação, de eleição. Quando já viram aquela pintura de uma vaca em um arbusto, para a qual se tem de olhar e olhar? Vocês já viram? Ou viram a pintura de Cristo em um arbusto, ou no céu, ou nuvens? Veja, esse pintor tem isto disposto de tal maneira que se tem de olhar para ela exatamente de uma certa maneira. Bem, então quando você a enxerga uma vez, já não consegue ver nada mais a não ser isto. Toda vez que você olha ali está. Quantos já viram essas pinturas? Certamente que vocês viram, né? É igual você não viu o filho do homem na mensagem, mas quando você viu ali, o último sinal, foi filho do homem nessa era, não filho de Deus, filho do homem, não, só na mensagem, um julgamento, mas vou falar aqui 5 vezes, nessa era não foi filho de Deus, foi filho do homem, não filho do homem. Então você vê que nessa era não foi um profeta apenas, mas foi o Deus profeta Elohim que manifestou a plenitude corporal da divindade. Deus é carne humana através entre nós, através de um homem. Não como humano foi Deus humano. Ele foi uma carne humana, um canal humano, quando manifestou o Filho do Homem, ele está cumprindo. São Lucas 17:30. Você não vê outra coisa na mensagem. Sempre você lê a mensagem, você vê como foi Sodoma e Gomorra. Você será na manifestação do Filho do Homem. Você vê isso. Você sabe que não foi segunda vinda. Foi o último sinal. Você não vê outra coisa. Você só vê isso na mensagem do William Branham. Quando você tem a revelação, quando Deus te revela isso, mas isso só será dado a conhecer aos eleitos, aos predestinados, aqueles que ele previu antes da fundação do mundo, que iriam seguir e crer na sua palavra. Bem, é assim que Cristo é, ele próprio, o Evangelho, a mensagem. Quando você vê a mensagem da hora uma vez, não há nada mais que você possa ver a não ser isso. Isso é tudo mais terminou. O demais é apenas um enchimento. Veja, quando você vê a mensagem uma vez, né? Amém. Então nós vemos isso que tudo é eleição, predestinação, não é mesmo? Eleição, predestinação. E a salvação é incondicional, não depende do que você faz, do que você não, né? Mas em Deus, é Deus que te escolheu. E Ele não pode te perder, não pode, você está salvo para sempre, né? Você está salvo para sempre. Por quê? Porque você aceitou a palavra dele, né? Você faz as obras, lógico que faz as obras, né? Porque a salvação é fruto. As obras não produzem salvação, mas salvação produz boas obras.
né? Uma mulher salva não vai cortar seu cabelo, uma mulher salva não vai se vestir em roupas sexy, né? Uma mulher salva não vai usar roupa de homem, uma mulher salva não vai usar essas coisas mundanas que as pessoas usam, um homem salvo não vai beber, fumar, mas ele não faz isso para ser salvo, ele não faz as coisas porque é salvo, né? Ele já é salvo. Na mensagem O Sinal, no parágrafo 109, no Romano nos fala, que tal se você houvesse cometido um crime e você fosse ser julgado num tribunal federal e você soubesse que se determinasse que você fosse culpado, que você morreria, você iria à cadeira elétrica ou à câmara de gás, ou seja, qual fosse a execução pública que tivesse para você, talvez enforcado ou algo assim, linchado, ou seja, para a pena que fosse, e você soubesse que você fosse culpado, você soubesse que era culpado e que deveria morrer se não conseguisse algum advogado para representar e que pudesse livrá-lo disso. E agora você deseja o melhor advogado que pudesse obter. E então, conseguindo um advogado que fosse um bom, inteligente advogado, você sentiria que seu caso seria você poderia ficar um pouco mais tranquilo, porque você tinha um advogado bom. Porém, ainda teria dúvida se esse advogado poderia fazer o juiz mudar de opinião ou mudar a do júri. Se esse advogado, com sua maneira astuta de falar e conhecedor da lei, poderia mudar isso e se poderia defender seu caso e provar que você deve viver porém, em vista de toda a sua grande autoridade, o discurso eloquente que poderia fazer e a impressão que teria para com o jurado ou teria com o juiz, você poderia ficar tranquilo por alguns minutos, mas ainda haveria dúvida em sua mente, será que ele conseguirá? Porém, nesse caso, o próprio juiz se torna o nosso advogado. Deus se fez homem, não havia advogado que pudesse fazer isso. Não poderíamos encontrar um Moisés e a lei, os profetas. Ninguém poderia fazê-lo. Então o juiz tornou-se tanto jurado como advogado e juiz. Ele mesmo tomou em suas próprias mãos a justiça de sua lei. E ele mesmo pagou o preço. Quanto mais seguro poderíamos estar, e enviou sua própria vida sobre nós, como testemunho de que Ele o aceitou. Que segurança, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Quando Ele se tornou tanto juiz como jurado e advogado, Ele defendeu nosso caso, nós nos declaramos culpados por Sua própria lei, e Ele veio e tomou o lugar da pessoa culpada que estava no santuário. Ele tomou seu pecado, ele levou sobre si mesmo, e morreu, e pagou o preço, e derramou seu sangue, e mandou seu próprio sinal, sua própria vida. Ora, está perfeito, o caso está encerrado, já não há mais pecado contra o crente. Ó Deus, tem misericórdia se as pessoas não conseguirem ver isso, que o caso já não mais existe. O Filho de Deus não peca, porque há um sacrifício ali, que expia o pecado do crente, do cristão. Não há pecado mais. Por isso que a Bíblia fala, o Filho de Deus não peca. Aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em juízo, em julgamento, mas passou da morte para a vida. Aí está o caso concluído, o caso não mais existe, amém. Então, seguramente, com o sinal aplicado, quando a morte começar a bater lá na porta, ela não terá controle. Está vendo? O caso está concluído. Foi pago o preço. Caso concluído. Absolvido, né? Você vê, ele fez tudo isso por nós. Então, não há mais como se perder. O cristão está salvo para sempre. Cristo jamais vai se perder. Efésios 4:30. Não entristecais por São de Deus, no qual está selado até o dia da redenção. Até o final. Não tem como desfazer esse selo. A salvação é eterna, né? Mas o cristão jamais vai optar pelo mundo. Ele pode ser tentado e cometer erros, mas ele vai vir, porque ele é eleito de Deus, não tem como se perder. Vamos orar e ver. Então você entendeu isso? Salvação é incondicional, né? Incondicional. Ainda que se pecarmos, né? Paulo disse, né? Se formos infiéis, Deus permanece fiel, ele não pode perder.
Você cai, mas ele levanta você novamente, porque você é eleito dele, você é parte dele, você não pode, ele deu a vida para você, você é mais importante do que tudo para ele, porque a própria vida dele, ele deu a vida por você, não tem como ele viver sem você, isso é uma parte do corpo dele, né? Faz parte do corpo dele, entendeu? O crente faz parte do corpo de Deus, da igreja do Deus vivo, corpo dele, não tem como ele ficar, ser um Deus, né, com defeito, com deficiência física, você entende isso? Parte dele, parte de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, entregamos esse culto em tuas mãos, essa mensagem, vivifica, as pessoas possam entender, Pai, que somos parte de Ti, Senhor. A salvação, Deus não perde aquele que Ele salva, Deus. Estamos seguros para sempre, segurança eterna. Damos graças por isso, vivifica em cada coração a Tua palavra. No nome de Jesus Cristo, amém. Deus abençoe cada um de vocês.